Olá, velejantes! Hoje vamos falar sobre O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. A minha história com o Conde de Monte Cristo começou há muitos anos atrás. Eu era adolescente e eu assisti o filme, né? De ter uma adaptação, eu acho que é de 2002. E essa adaptação passou na TV, se eu não me engano, assisti com meu pai e eu amei o filme, achei sensacional. E eu descobri logo que tinha um livro, né, que era baseado num livro, e desde então eu sempre quis ler esse livro. Mas eu não sei por que cargas d'água eu demorei mais de 15 anos pra de fato ler esse livro, porque eu passei a minha vida inteira pensando, nossa, como eu queria ler O Conde de Monte Cristo, um dia eu vou comprar esse livro. Aí eu pesquisava, aí eu decidi que eu queria essa edição aqui da Zahar, né? E porque tem edições em volume único também, tá? Mas eu decidi comprar essa. E claro que o filme ele é bem diferente, né? Eu nunca mais assisti porque eu queria não lembrar direito, né, dos acontecimentos para ler o livro. Eu só tinha aquela lembrança que eu gostava muito, mas depois que eu li, eu fui dar uma pesquisada e de fato, né, eu fui lembrando também, é bem diferente. Mas, né, a ideia principal tá lá e foi o que me chamou a atenção para essa obra, para esse clássico da literatura, né? Alexandre Dumas, mesmo autor dos Três Mosqueteiros, acho que todo mundo já ouviu falar nesse cara. Dumas pai, tá? Porque ele teve um filho, Alexandre Dumas, que é o autor da Dama das Camélias, né? Também foi um autor. Mas enfim, essa edição aqui, então, faz parte daqueles clássicos da rádio. Já falei aqui, né, quando eu fiz a resenha sobre Jane Eyre, que tem essas edições maravilhosas da Zahar. E obviamente não é diferente com o Conde de Monte Cristo. Eles resolveram dividir em dois tomos. Então esse aqui é o tomo 1, esse aqui é o tomo 2. Temos 1.376 páginas nessa edição. Temos algum material extra, mas né, mais de 1.300 páginas realmente é da história, né? É uma história bem comprida. Ela foi publicada pela primeira vez em formato de folhetim, ou seja, periódicos, né, como jornais e revistas, e ia sendo publicado, né, não sei muito bem a frequência, acho que semanalmente, provavelmente. E o Alexandre Dumas, ele ganhava por linha escrita, então, né, já vemos que por isso ele gostava, né, de demorar, né, para finalizar. Então, essa história começou a ser publicada em 1844, nesse formato de folhetim, e ficou aí um bom tempo, né, sendo lançada. O Alexandre Dumas, uma coisa que eu não sabia sobre ele, descobri lendo aqui, né, um material extra dessa edição, é que ele trabalhava com algumas parcerias. Então, ao longo da sua vida, ele contou com a colaboração de outros autores. E não é diferente aqui nesse caso, né? Temos aqui citado que o cara que mais contribuiu, assim, que é um que conseguiu chegar mais perto de uma coautoria, foi Auguste Maquet. E esse cara, ele ajudou a escrever O Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros, entre outras obras, né, tão famosas do Dumas. Os estudiosos da sua obra, eles chegam a uma conclusão de que o Dumas ele era muito bom para escrever, para amarrar as ideias, né, para fazer o desenvolvimento, mas ele não era muito criativo. Então, conclui-se que o Auguste e os outros colaboradores davam a ideia inicial, assim, né? Tipo, eu tive uma ideia, dava uma ideia crua, e aí o Dumas ia lá e lapidava, né? E desenvolvia, tudo bonitinho. Então, essa é a conclusão que se chega, né? Sobre essas colaborações. Acho que rolou até um processo, né? Se eu não me engano, fala ali no material extra também, né? Desse cara do Auguste, mas ele não ganhou integralmente, ganhou alguma coisa, mas não ganhou a coautoria. Então, né, esses livros continuam sendo vendidos como pelo Alexandre Dumas, né? Bom, e o Alexandre Dumas, então, ele nasceu na França, né, em 1802, em uma cidade próxima a Paris, e é a França a ambientação do Conde de Monte Cristo, né? No início da história, a gente está em Marsella, e a gente vai conhecer a história do Edmond Dantes. O Edmond, ele é um marujo, né? Ele é primeiro imediato de um navio, o Faraon, e já
no primeiro capítulo ali a gente vê esse navio voltando, né, para Marsella, voltando de alto mar. E o capitão desse navio morreu, né, ficou doente ali e morreu. E o dono, né, o armador ali, o empregador do Edmond, ele gosta muito dele. E ele resolve que o Edmond vai ser o novo capitão do Faraon. O que desperta inveja de algumas pessoas, né? Porque o Edmond, ele é muito novinho. Ali no início ele tem 19 anos. E ele é um rapaz muito bonzinho, sonhador. Ele ama muito o pai dele, que é a única pessoa que ele tem na vida, né? Ele mora com o pai dele. E ele tem uma noiva que ele é apaixonado, que é a Mercedes. A Mercedes corresponde, eles vão se casar, né? Ele é meio pobre, então, com essa promoção dele, né, de ir de primeiro imediato para capitão do navio, ele já faz 1000 planos e ele vê que ele vai conseguir casar com a Mercedes. Ele conversa com ela, enfim, aquela coisa toda. Nesse navio, então, né, o nome do armador o sobrenome dele é Morel, né? Esse Morel, ele é uma pessoa boa também, ele gosta muito, né, do Edmond, então já rola aquela afinidade. O Edmond é um bom funcionário, então ele vai ser o capitão mesmo com a pouca idade. Tem ali no navio, né, trabalha ali pro Morel também, um cara chamado Danglars, que é o contador. E esse contador morre de inveja do Edmond, ainda mais com essa promoção. Ele acha um absurdo o Edmond com aquela pouca idade e, né, conseguir já ser capitão. Então, a gente vê desde o início o Danglars alimentando pensamentos ruins, né, sobre o Edmond. A gente vê o quanto ele odeia o Edmond. E não é só ele que tem inveja, né? O Edmond tem um vizinho avarento, que é o Caderousse, que não gosta do Edmond nem do seu pai também. E para completar, nós temos o Fernand, que é um pescador, primo da Mercedes, né? A Mercedes é uma catalã e ela tem esse primo que mora ali próximo da casa dela, né? Nessa vila ali dos catalães. E o Fernando é apaixonado por sua prima Mercedes. Só que a Mercedes, ela quer casar com o Edmond, ela gosta do Edmond, então ela não tá nem aí pro Fernando, ela vê ele como um amigo, como um irmão, né? Então, como agora o Edmond vai ter uma promoção, vai ser capitão, tá tudo dando certo na vida do Edmond, tá tudo muito bem, ele marca o casamento, eles estão felizes, o pai dele, que vive numa condição bem humilde, vai poder viver mais confortavelmente, né? Então tá assim um sonho, né? E até aí tudo bem. A frase que anuncia a tragédia. Danglars, aquele contador muito invejoso, ele é o principal responsável pelo que vem acontecer com o Edmond a partir daí. Ele resolve denunciar o Edmond, né? É importante a gente saber um pouquinho do contexto histórico da França aqui nessa época, né? Início do século XIX, é 1815 por aí que começa a história. Nessa época foi um pouco depois da Revolução Francesa e Napoleão ele estava então exilado na ilha de Elba. Então o rei Luís XVIII, acho que já estava no trono ali, né? E então era um crime ser bonapartista. Então todo mundo que ainda era fiel a Napoleão Bonaparte era denunciado, era perseguido como criminoso. E Danglars então tem a ideia de denunciar o Edmond como bonapartista. Ele se aproveita do Fernand, que tá ali bêbado, com ciúme, né? Porque eles estão às vésperas do casamento, né? E ele faz o Fernand escrever uma carta, então, denunciando ele, dito o que ele tem que escrever. Ele escreve essa carta anônima ali para o procurador do rei. E o Caderousse, aquele vizinho avarento, tá junto também, né? Ele mete uma pilha, depois ele fica meio assim, parece arrependido, mas não muito. Enfim, essa carta é enviada e o pessoal vem prender o Edmond na noite ali do noivado, né? No jantar, um dia antes do casamento, se eu não me engano. O Edmond é levado ao procurador do rei, que é o Villefort. O Villefort, logo conversando e pegando as provas, ele vê que o Edmond é inocente. Então, né, ele tá inclinado a soltar o rapaz, esclarecer, né? Foi tudo mal entendido, né? Essa carta anônima tá só caluniando ele. Mas, por que o ardil deu certo? Quando eles estavam voltando da última viagem com o faraó, quando o capitão estava prestes a morrer, ele pediu
para o Edmond fazer uma parada na Ilha de Alba, que era o seu último desejo, pediu para ele falar com uma pessoa lá. Ele vai lá. E essa pessoa ali, né, a gente sabe que é onde o Napoleão tá exilado, tem todos os rebeldes ali com ele, enfim, né, os revolucionários. Aí esse cara dá uma carta pro Edmond e pede para ele entregar para uma pessoa, um tal de senhor Nortier, em Paris. O Edmond não vê mal naquilo, é só uma carta. E ele leva a carta. Aí ele tá com a tal da carta, né? E ele mostra pro Villefort, porque tá explicando o que aconteceu. Não, aconteceu isso, isso e isso, mas, né, ele só me pediu, eu não sabia o que era, eu peguei a carta para entregar. Aí o Villefort olha a carta. E o problema é que o Sr. Nortier é o Sr. Nortier Villefort, é o pai desse procurador do rei. Então, por interesse próprio, né, para não descobrirem que o pai dele tá ainda com ideias, né, de libertar, de trazer de volta o Napoleão, né, tá conspirando contra o rei, e ele é fiel ao rei, né, isso pode prejudicar a carreira dele também, ele destrói a carta e condena o Edmond. Então ele diz que tudo aquilo é verdade, sim, que ele é um bandido perigoso, né, um bonapartista perigoso, e mandam ele lá pro castelo de If, que é uma prisão, né, numa ilha, aonde ele vai ficar para sempre. E aí a gente começa a acompanhar a saga do Edmond na prisão. Também não dura tantas páginas assim, mas é uma parte do livro que eu gosto muito, é muito legal tudo que acontece com ele. Não é muito legal para ele, mas acaba que tem, né, ele consegue coisas legais ali, porque ele vai ficar 14 anos ali. Aí no início, claro, né, ele vai estar desesperado, ele não vai saber o que ele tá fazendo ali, ele vai tentar até se matar, mas ele acaba conhecendo um companheiro que tá na cela do lado, que é um abade, que é o abade Faria. É um senhorzinho velho que todos os guardas dizem que ele é louco. Por que que acham que ele é louco? Porque ele já ofereceu milhões de dinheiros, né? Eu não me lembro como é que é a moeda ali deles, mas ele oferece uma fortuna muito grande para quem deixar ele sair dali. E ele diz que ele é rico, que ele tem esse tesouro, que ele só precisa sair para pegar esse tesouro e que ele vai pagar muito dinheiro para quem ajudar ele. Então os guardas acham que ele é louco por causa disso. O Abade Faria, ele tá construindo um túnel para tentar fugir e ele vai parar na cela do Edmond. Aí eles começam a ficar amigos, porque ele vê ali no Edmond um amigo, um companheiro, um ajudante, né, para os seus propósitos, para tentar fugir dali do castelo de If. E o Edmond, né, não tem nada a perder. Ele começa então arquitetar esses planos junto com o Abade. O Abade é uma pessoa genial, assim, é aquele cara do livro que sabe tudo, que tem muito conhecimento, ele faz as próprias ferramentas dele, ele tem de tudo escondido na cela dele, é até engraçado, assim. E aí eles passam muito tempo junto, ele fica muito tempo instruindo o Edmond, então ele ensina muitas coisas para ele é um grande professor ali pro Edmond Dantes, e o Edmond vai ficando mais inteligente. O próprio Abade Faria que faz o Edmond enxergar por que ele foi preso, né? O Edmond conta as coisas e ele junta tudo na mente dele, daí eles chegam às conclusões, aí o Edmond se toca, né, que ele foi vítima de uma conspiração para prendê-lo injustamente. E o Abade, claro, conta do tesouro, né? Explica, dá o mapa para ele de como que ele chega nesse tesouro. O Edmond acredita nele, afinal eles ficaram amigos, né? Ele não vai ser que nem os guardas da prisão que não acreditavam. Aí, bom, o Abade acaba que não consegue sair dali e o Edmond consegue fugir de uma forma muito fantástica. É sensacional a fuga dele, eu acho incrível. Nem vou entrar em detalhes para não estragar aqui, caso alguém não saiba e queira ler, porque é muito incrível a fuga dele. E tá, ele vai, né? Esse tesouro ele tá então na ilha de Monte Cristo, que é uma ilha que realmente existe. E ele chega lá, ele encontra, faz tudo sozinho. E é muito, muito, muito dinheiro, é muito ouro. Ele fica extremamente rico, assim. É muita, muita grana mesmo, assim. Ele fica podre de rico. Aí ele vai passar 10 anos arquitetando a sua vingança, porque Edmond começa a mudar a partir daí, né? A gente vê nitidamente ele passa de um rapaz bonzinho, amável, doce, querido,
para um homem vingativo, um homem que ele sai da prisão com 33 anos, né? Então ele já tá muito inteligente, ele começa a ser muito ardiloso, ele começa a ficar uma pessoa bem fria, estrategista, né? O clássico frio e calculista. E com esse tesouro ele vai conseguir, né? Então fazer tudo o que ele quer, porque não existe quase nada que ele não consiga comprar, né? Então ele vai, depois de algum tempo ali, depois de 10 anos, né? Ele fica arquitetando o plano e ele vai atrás, então, dos seus inimigos do passado. Então a história vai se desenrolar bem longamente, mas ao mesmo tempo de uma forma fluida. O Dumas, ele escrevia de uma forma que, embora ele colocasse muito diálogo, muito personagem, muita história paralela, a gente quer saber o que vai acontecer, a gente fica interessado, né? É um novelão, até porque foi publicado em formato de folhetim, é uma série, né? Era a série que a galera tinha na época, era ali no jornal, na revista. Então tu quer continuar lendo, quer continuar para saber o que vai acontecer. E a gente vai vendo então um pouco da vida dos outros personagens, tanto dos inimigos do passado quanto de outras pessoas que aparecem ali, alguns jovens. E todo mundo que vai aparecer ali, esse núcleo, vai estar interligado, né, de alguma forma. E o Monte Cristo, então, ele vai arquitetando a sua vingança aos poucos, assim, ele vai ganhando a confiança. Ele tem uma capacidade muito grande de se disfarçar. Então, ele é o Conde de Monte Cristo, todo mundo acha ele o máximo, ninguém sabe quem ele é realmente. Tem um porém, mas enfim, não vou falar. Então, teoricamente, ninguém sabe quem ele é. Ele é o Conde de Monte Cristo, um homem misterioso, né, que cai nas graças ali da alta sociedade, e ele vai arquitetando suas coisas, vai conseguindo a sua vingança, mas ao mesmo tempo, e isso serve pra gente ver como desde o início ali, né, da sua vingança, ele não perdeu totalmente a sua humanidade, ele consegue ajudar também as pessoas que foram boas para ele no passado, né, então tinha aquele capitão lá, o capitão não, o armador, né, o empregador dele, o Morel, ele teve uns problemas ali na vida dele, o Monte Cristo consegue ajudar ele, ajudar os filhos, né, enfim. Então é bem interessante, assim, essa relação ali, né, com a família Morel que ele tem. Mas, claro que a maioria das pessoas do passado dele, ele só quer saber de se vingar, né? Então é bem interessante, assim, pra gente ver como um personagem muda, né? E a grande conclusão que eu tirei desse livro é que nada volta a ser exatamente como era. O passado passou. As situações mudam totalmente, as pessoas mudam, né? E nada vai voltar a ser como era. Mas a gente está em constante evolução e a gente tem altos e baixos, e o Conde de Monte Cristo é exatamente isso. Ele vai numa crescente assim de vingança, de ódio no coração, até que ele começa a analisar o que ele tá fazendo também, começa a pensar se vale a pena mesmo toda aquela vingança. Então é muito interessante assim a gente ver a história desse homem, porque a gente sente muita pena dele no início. E depois a gente chega a ficar até meio apreensiva, nossa, mas o que ele vai fazer, né? E falando mais uma vez da escrita do Dumas, é muito incrível, porque às vezes a gente tá lendo uma história paralela que a gente acha que, tá, mas da onde sai esse personagem, né? Tudo tem um motivo. Tudo que ele escreveu ali vai ter um motivo, e tudo que o Conde de Monte Cristo faz tem um motivo também. Nada que ele faz é em vão. Às vezes ele faz umas coisas que tu pensa, nossa, mas o que é isso? Nada em vão, nada. Tudo é planejadinho, assim, pra convergir pra grande vingança dele. Ele é muito inteligente, assim como o autor, né? Eu acho que, claro, né? A gente tem essa questão ali que algumas ideias vieram do outro rapaz, mas o Dumas era muito gênio, assim, de interligar tudo, né? De amarrar tudo. Ele amarra todas as pontas soltas, sabe? Não fica nada assim que, ai, mas é aquela. Não, ele vai dar respostas, assim, mesmo que algumas coisas a gente fique angustiada até o final, pensando, tá, mas e aquilo lá? Vai resolver, vai resolver tudo no final. Outra coisa importante que eu esqueci de mencionar é que o Dumas, ele
Pelo menos nesse livro, né, eu não conheço ainda outras coisas dele, agora eu quero ler Os Três Mosqueteiros, mas ele criou muito bem, assim, os cenários, né, que na verdade, claro, são cenários que existem, mas não fica, ele não descrevia de uma forma chata, assim, e longa, mas a gente consegue muito se ver. Eu me vi na França, no início do século XIX, eu conseguia entrar e conseguia visualizar muito bem, assim, tudo que ele estava passando. Então, isso é uma coisa para poucos autores, eu acho, sabe? Não é qualquer autor que a gente consegue enxergar tudo assim tão perfeitamente, né? E o Dumas conseguiu isso no Conde de Monte Cristo. E por essas e outras coisas, né? Por tanto que eu já falei hoje nesse vídeo, eu favoritei esse livro, uma das melhores leituras que eu fiz. Com certeza vai estar ali figurando entre os melhores do meu ano, né? Acho que vai figurar entre os melhores da minha vida a partir de agora. Eu gostei muito, muito mesmo. Mesmo ele sendo tão grande, eu recomendo, assim, para todo mundo, sabe? É um clássico que precisa ser lido. E essa edição da Zahara, então, recomendo mais ainda. Vou deixar o link na descrição, tá? Mas vou mostrar, assim, bem rapidamente, né? Então, como eu falei, tem muitas ilustrações aqui dentro, né? E essas ilustrações, elas trazem mais riqueza, né, para a obra, sempre são ligadas com aquele trecho ali que a gente tá lendo. São todas assim, né, como normalmente são dos livros da Zahar. São ilustrações muito bonitas, né? Eu achei a capa incrível. Essa do Tomo eu gostei ainda mais, né? Eu gosto mais dessas cores aqui do que aquelas cores ali. Mas o que eu achei muito legal é que a folha de guarda do tomo 1, a gente vê as paredes do castelo de If, da cela do Edmund, né? Tem as pedrinhas riscadas, né? Tem aquela coisa clássica de riscando os dias, né? De prisioneiro. Então aqui a gente vê isso. E aqui no tomo 2, a gente já tem diamantes representando a riqueza. Porque tem um monte de história com diamante também, tá? Dentro do livro. Então a gente tem, né, essas gemas preciosas. E, claro, temos muitos personagens aqui que eu nem citei, mas que são muito interessantes também para a história, tá? Tem umas histórias paralelas que são o máximo, mas, enfim, só lendo, assim, é muita coisa, é muito conteúdo, sabe? Pra resumir em alguns minutos de resenha aqui no YouTube. Mas é isso, gente. Leiam esse livro e não se assustem com o tamanho, né? Só ir administrando. Eu demorei um pouquinho pra ler, porque eu fui lendo com outras coisas, né? O box também é meio cara de prisão, né? Ele é bem firme também, é bem bom pra guardar os livros. Então, material de ótima qualidade. E ali no material extra que a gente tem, além de algumas notas antes, né, curiosidades sobre a vida do autor, enfim, no final a gente tem uma linha do tempo sobre o autor, desde o seu nascimento até a sua morte. Também é bem legal, assim, pra gente ver um resumão da vida do Dumas, né, ou do Mar, né, em francês, enfim, aqui a gente é a brasileira mesmo, tá? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!